seja bem-vinda aí, você advogada que quer aprender a prática previdenciária começando do zero e já faturando alto sim, sem depender de processo de judicial, sem depender de êxito e sem depender até mesmo de requerimento no INSS, porque a gente busca fazer uma previdência, um atendimento preventivo. E hoje eu vou estar respondendo 3 perguntas que me enviaram e a primeira delas eu vou estar falando aí. Você que está entrando, seja bem-vindo, se prepare para anotar, que eu tenho 3 perguntas aqui, mas se você quiser deixar sua pergunta aqui no chat também, eu vou responder. Algumas pessoas me enviaram no direct e a nossa live é de cafezinho, então ele não pode faltar. Então, bom dia para você e vem comigo que a gente vai estar conversando aí sobre questões práticas previdenciárias, tá? Não sai não, porque no final ainda vou estar falando 2 enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social que vai demonstrar para você a vantagem de você atuar na área administrativa previdenciária. Então, seja bem-vindo. Bem-vindo aí, Luiz, bom te ver aqui. Você andou sumido, hein? Vamos lá. E se você não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, sou professora do curso de Extraprev, atuo há mais de 12 anos de forma especializada na área previdenciária e aqui você vai aprender a prática previdenciária, porque todo dia tem um conteúdo novo aí no feed. Depois de terminar a live, corre lá e me segue. E a primeira pergunta que me fizeram é: qual o primeiro passo para migrar da área de atuação, né? Se você é trabalhista, civilista, para a área previdenciária. Então, qual o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Mas antes de eu falar esse primeiro passo, que são muitos passos que você tem que dar, mas você vai ver que no final vale muito a pena, você precisa entender a importância e a oportunidade que é a área previdenciária. E hoje eu vou falar de você que é advogada trabalhista e que tem um olhar para a previdência, mas ainda tem um receio. Então você advogado trabalhista que quer ampliar seu campo de atuação, a gente sabe que a esfera trabalhista sofreu muitas mudanças, né? Muitas nuances e o empregado, o reclamante foi muito prejudicado, né? Então a gente vai estar falando aí como que você pode fazer essa ponte da sua atividade como advogada trabalhista ou até mesmo em outras áreas para o previdenciário. Então você que está chegando aí, bom dia, viu? Bom ter vocês aqui. Olha só, gente, a área de atuação, essas 2 áreas de atuação são de muita demanda, né? A gente sabe que teve muita reforma na esfera trabalhista e também muita reforma na esfera previdenciária. E essas áreas, elas caminham muito juntas. Se você não tem isso no seu escritório, no seu atendimento, eu vou estar falando aqui para você ampliar a sua visão e enxergar essa sinergia que existe entre essas 2 áreas e eu vou te mostrar por quê. Exemplo, por que elas são paralelas? Tudo que a gente consegue na esfera trabalhista ou na esfera previdenciária acaba uma influenciando na área da outra. Exemplo assim, muito simples e muito comum, que é quando a gente tem um reconhecimento de tempo especial, tem uma perícia na esfera trabalhista que reconhece um setor insalubre ou um setor de periculosidade. Em alguns momentos o advogado nem sabe que ele pode pedir, inclusive, e deve a emissão de um formulário de insalubridade, um laudo técnico, um parecer, mostrando essa situação. E quando é pedido, então, mais diretamente um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, esse documento vai ser de extremo valor na área previdenciária, tá? Então, a gente já começa mostrando aí a oportunidade. E o primeiro passo que você precisa dar, você que já tem uma cartela de clientes, uma carteira de clientes trabalhistas, você precisa identificar o que você já conseguiu desses clientes no seu escritório, no seu atendimento. Porque o que a gente faz, né? Muito comum. A gente pega, atende o cliente, consegue êxito na demanda
e esquece esse cliente, né? Ele vira uma história. E hoje a gente não pode tratar nosso cliente assim. O cliente, ele passou a ser o patrimônio do escritório. Você precisa alimentar esse cliente com informações para criar consciência nele. Você precisa ter contatos com esse cliente. E esse cliente, ele pode fazer parte de uma lista de transmissão. Ele já é seu cliente, não é mala direta, não é nada proibido, ferindo o código de ética da OAB, mas você pode, com a anuância dele, com a concordância dele, manter ele informado. Então, o que você precisa fazer primeiramente? Identificar esse cliente, criar um grupo de transmissão e manter ele informado, convidar ele. Por exemplo, você conseguiu um tempo de reconhecimento de vínculo na esfera trabalhista, você reconheceu salários de contribuição majorando por causa de verbas rescisórias. Essa ação trabalhista, ela não entra automaticamente no INSS, na Previdência, mesmo que haja os recolhimentos, né, dentro da esfera trabalhista, porque sempre vai ter, não entra automaticamente na esfera previdenciária do seu cliente. E aí que entra a sinergia da sua área de atuação, você que é advogada, ampliando isso. Você amplia em termos até mesmo de serviço para o seu cliente, porque esse processo trabalhista vai ser possível levar ele e agregar isso na esfera administrativa previdenciária. Aí você pode estar me perguntando aqui, gente, fica à vontade para fazer suas perguntas, tá? Você fica pensando assim, mas e para que eu vou fazer isso? Ele não vai aposentar agora. Não é por conta de aposentadoria exclusivamente. Esse cliente, ele pode vir a ficar doente. E se você não fizer isso, não enxergar essa afetação na esfera previdenciária, se ele ficar doente, receber um auxílio, qualquer que seja, auxílio incapacidade, auxílio acidentário, ele vai ter um valor de benefício menor, porque você não teve a expertise de saber que aquele salário que você conseguiu na esfera trabalhista vai fazer diferença na esfera previdenciária. E aí aqui o primeiro passo, identifique a sua carteira de clientes, veja o que você já conseguiu para esse cliente, se foi tempo especial, se foi reconhecimento de vínculo, se foi aumento aí no salário de contribuição dele, peça o inteiro teor desse processo, identifique as provas que estão ali. Esse é o primeiro passo. E deixe o seu cliente informado, crie essa lista de transmissão, falando disso que eu estou ensinando aqui para você que é advogada e quer ampliar o seu nicho de atendimento para a esfera, ficar mais completo. Então você vai ver como você não... A preocupação que as pessoas às vezes têm de fazer prospecção, de atrair o cliente, esse cliente está dentro do seu escritório, está aí numa pasta de um computador, está nos seus arquivos, né? Que às vezes a gente tem o cuidado de guardar. Então recupere esses clientes. E eu vou citar alguns motivos para você fazer isso, ter essa visão de ampliação da sua área de atuação. A primeira dela, diversificação e crescimento profissional. Hoje a gente fala de especialização, mas, por exemplo, especialização na esfera previdenciária. Bom dia, Thali, seja bem-vinda aí. A especialização aí na área previdenciária não significa que você vai trabalhar com um benefício. Nós temos aí mais de 25 espécies de tipo de benefício, incluindo rural e urbano. Nós temos mais de não sei quantos tipos de segurados, as demandas são muito grandes, a gente fala de consultoria, de planejamento, de ação na esfera judicial, de requerimento na esfera administrativa, de um atendimento preventivo, de proatividade, como também de buscar uma concessão, de buscar uma revisão. Então, assim, a esfera previdenciária, ela é muito ampla, mas quando você diversifica, você também reduz essa dependência de uma única área. E a gente sabe que hoje a esfera trabalhista e a esfera previdenciária cresceu muito, né, por vários motivos, por pandemia, por
por problemas econômicos, então, do governo. Então, hoje a gente tem um campo muito rico para poder trabalhar, tá? E combinar essas duas áreas, né? A área trabalhista e a área previdenciária, elas é perfeito, porque elas se comunicam muito bem e traz uma segurança financeira para o seu trabalho, tá? Porque a gente sabe que as demandas elas vão acontecendo. Então, se uma área estiver ruim, a outra está melhor. Eu sei que a gente teve um problema, os advogados trabalhistas estavam com dificuldade de conseguir gratuidade na esfera trabalhista, e aí isso aí o próprio cliente tinha medo de entrar com a ação. Eu sei que isso mudou depois, mas foi um período muito difícil, de muita luta, de muito recurso. Então a gente precisa diversificar a nossa área de crescimento. Necessidade crescente, conforme eu falei para vocês, a área trabalhista e previdenciária nunca cresceu tanto. Nunca nós tivemos tantos problemas por conta de reforma, por conta de mudança, exigência de idade, direito adquirido que não está sendo respeitado pelo INSS, uma série de situações. E aí a gente consegue ampliar a nossa área. E existe, gente, uma sinergia entre essas áreas do direito, tá? Elas se comunicam muito bem. Aqui tá a cereja do bolo para você. Quando a gente faz uma análise integrada de contribuições e benefícios, então, quando eu penso na contribuição do meu cliente, em verba rescisória que eu reconheci na esfera trabalhista e trago isso para a esfera previdenciária, vai afetar, não tem dúvida, a aposentadoria e o benefício, né? Atuação estratégica em casos de insalubridade, periculosidade. A gente sabe que se não tiver hoje uma PPP, que é o formulário de insalubridade, totalmente corrigido na parte formal e material, não pode deixar de ter um carimbo da empresa, tem que ter o CPF, antes era o NIT, tem que identificar quem está ali assinando o responsável. A gente sabe que não é permitido o técnico de segurança assinar esse contrato, esse PPP. A gente sabe que tem uma série de requisitos formais e materiais e que às vezes não adianta levar para o INSS, não adianta levar para... E na justiça então nem se fala, porque a justiça vai falar que ela não é apta, ela não cabe a ela corrigir esse formulário. E onde a gente vai corrigir? Na trabalhista, tá? Levando esse documento mais certinho aí para a esfera administrativa previdenciária, na hora que a gente vai fazer um requerimento de aposentadoria, seja aposentadoria especial, seja aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de vínculo, tá? Então, não deixe de ter essa visão de atuação estratégica. Quando você faz, por exemplo, um planejamento previdenciário para o seu cliente e você identifica esse problema no formulário de insalubridade, é mais um serviço que a gente tem para oferecer. E às vezes a gente vai precisar ir na esfera trabalhista, sim. Então, é interessante você fazer essa ampliação, tá? Proteção ampliada aos direitos do trabalhador. A gente cerca, né, todo o direito social, seja na esfera trabalhista, seja na esfera previdenciária. E é uma estratégia do planejamento previdenciário. É possível você fazer uma proatividade, um planejamento preventivo, tá? Identificando esse cliente que você tem aí na sua gaveta com relação à esfera trabalhista. E eu tô focando na trabalhista, mas eu poderia também falar em outras áreas, em outras esferas, tá? Advocacia eficaz em casos de acidente de trabalho. Existe uma sinergia entre essas áreas, né? Trabalhista e previdenciária. E é crucial a gente entender a dinâmica ainda do acidente de trabalho para garantir aí um auxílio acidentário, um benefício na esfera administrativa, tá? E a aposentadoria especial, conforme eu falei, não dá pra gente fugir da questão do PPP. A segunda pergunta, então, fechando a primeira pergunta,
Olha aí na sua carteira de clientes trabalhistas. Identifique os seus clientes, verifique direitinho aquilo que você já conseguiu na esfera trabalhista e com certeza isso vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a sua consultoria, o seu planejamento e ampliando sim, tá? Inclusive, eu não falo nem migrar, conforme foi a pergunta aqui, o primeiro passo para migrar, mas eu falo que é o primeiro passo para agregar mais uma área que tem tudo a ver, a sinergia entre essas duas áreas é muito real, tá? A segunda pergunta que me enviaram aqui, gente, se tiver dúvida, pode colocar aqui que eu vou estar respondendo vocês, tá? Se eu falei algum termo que vocês não entendam, como que poderia funcionar isso, a gente consegue responder rapidinho, fiquem à vontade, tá? Eu consigo implantar apenas planejamento previdenciário no meu escritório? Eu até trouxe uma frase aqui do Peter Drucker, que ele fala assim, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, né? E o planejamento previdenciário, ele permite essa criação, né? Porque a gente um benefício que a gente traz para o cliente hoje, que ele, se ele soubesse, ele já correria para o escritório, para uma advogada e faria o planejamento. Então, e a vantagem de se trabalhar com planejamento previdenciário? É uma fonte de renda imediata, porque já entra um fluxo, você não vai depender de requerimento, você não vai depender de decisões, de processos judiciais, você não vai depender disso, tá? O atendimento pode ser online, pode ser presencial, você pode usar escritório, você pode usar seu computador, você pode usar seu celular, tá? Você pode fazer esse atendimento sem um espaço físico, tá? Você pode fazer esse trabalho para pessoas próximas a você, tá? Colegas, amigos, parentes que nem sequer imaginam essa possibilidade. Então, se você consegue implantar apenas, se você está começando, com certeza, tá? Só tem que estudar, gente, não tem jeito, não dá para ser por osmose. Comece com livros, comece com sinopse, começa fazendo leituras de benefícios, trabalhe por demanda, se é aposentadoria, estude aquilo ali, leia a IN do INSS, foque já em garantir o benefício do seu cliente já na esfera administrativa, já considerando um processo administrativo bem feito, que é o PAP bem feito, instrua tudo bonitinho com os documentos, na sequência que a gente ensina, tem um monte aí de vídeo no feed ensinando isso para você, tá? E tenha um comprometimento de garantir o melhor benefício para o seu cliente através do planejamento. E se você fizer e está iniciando, fizer muitos, você é advogada, existe na tabela da OAB, por exemplo, de São Paulo, o valor desse planejamento é R$ 2.900, um planejamento. E não se preocupe, tá? Porque planejamento, ele tem muitos detalhes, muitos cuidados, tá? Em média, aqui na região onde eu estou, é R$2.000. Aí eu falo para você, dá para trabalhar só com planejamento? Com certeza, pelo valor de retorno dá, mas a gente já sabe que através do planejamento vai vir correção de CNIS, assim, vir correção de PPP, vai vir cálculo, vai vir requerimento, vai vir acertos, então isso vai se somando, tá? Então com certeza dá, e tem bastante demanda, principalmente depois da reforma. A gente até fala um número aí, são 140 milhões de brasileiros que foram afetados através aí da reforma da Previdência. No dia 13 de novembro de 2019, a vida mudou para nós trabalhadores, nós contribuintes individuais, todos os tipos facultativos. Trouxe a idade mínima, né? Coisa que nunca ouviu falar, não existia só a idade mínima para aposentadoria proporcional, mas não era nem vantajoso aposentar pela aposentadoria proporcional, porque tinha 2 redutores, tanto o fator previdenciário quanto o coeficiente, e muitos não sabiam disso, nunca ouviram falar em planejamento previdenciário naquela época.
deram entrada e aposentaram dessa forma. Então, hoje, não pode cometer o mesmo erro. E se o planejamento previdenciário traz esse valor, eu falo, inestimável para o seu cliente, dá para trabalhar sim. Eu tenho muitos colegas aí fazendo só isso, tá? E quando eu falo só isso, é muito trabalho sim, tem muita demanda e muito trabalho, tá? E vale a pena, por quê? Porque você faz uma advocacia preventiva, de proatividade. E isso é muito bom, principalmente hoje, que o nosso objetivo é entregar o melhor benefício para o nosso cliente. Então tem todo um passo anterior a isso, que vale a pena você trabalhar, você saber, tá? Estude o benefício por demanda, entenda os requisitos, né? Tem requisitos comuns para todos os benefícios: carência, qualidade segurada, período de graça. Tem que ver cada tipo de segurado e cada benefício, que vai dar certo. Pode ficar tranquila aí, você advogado que quer começar nessa área, trabalhe sim o planejamento previdenciário, comece a estudar essas nuances, se dedique, que eu tenho certeza que vai dar muito certo na sua vida profissional, tá? Tiver dúvida aqui com relação a isso, a gente responde também. Você tem feito planejamento? Me diz aí. Sinaliza aí para mim se você tem feito esse planejamento aí, se você colocou no seu portfólio, né, na sua lista aí de trabalho, o planejamento previdenciário. Se você é advogado trabalhista e tem essa visão da sinergia que tem entre a previdência e a área trabalhista, sabe como usar esse documento aí que está na sua gaveta, esses processos trabalhistas que vem com planilha de cálculo, que vem com provas, né? Não adianta fazer sentença homologatória, o INSS não reconhece essa sentença se ela não vier acompanhada de prova, porque a gente sabe que existiam umas questões de acertos aí, né, de combinados, vamos dizer assim, e o INSS não aceita isso se não tiver prova. Então me sinaliza aí se você já está fazendo esse planejamento, se é algo novo, se você tem essa visão, inclusive cerejinha do bolo aqui na esfera trabalhista, ó. Se você, o cliente, tiver com PPP com problemas e já prescreveu, já saiu da empresa há mais de 2 anos, a ação declaratória não prescreve, você pode pedir a PPP na esfera trabalhista em qualquer momento, tá? Para que você possa usar essa prova aí na área previdenciária, tá? Então não deixa de fazer isso aí, você vai agregar, e financeiramente é muito interessante, porque você consegue cobrar aí, ó, R$3.000, R$4.000 para uma emissão de PPP, tá? E essa prova vai fazer toda a diferença lá na esfera administrativa, na hora de um reconhecimento de tempo especial, para tirar inclusive o seu cliente aí da regra atual de aposentadoria e levar ele para uma regra de transição mais favorável, tá? Então se liga. Gente, a última pergunta aqui é: quando devo saber quando devo atuar na esfera de... Como eu vou saber? Vou traduzir aqui, que a pergunta ficou um pouquinho confusa. Quando saber que eu devo atuar no administrativo ou no judicial, tá? E aí eu vou trazer alguns pontos, mas sempre assim, vença a resistência com relação ao administrativo. Você, advogado, que já tem assim o hábito de pegar uma decisão e correr para o judicial, eu te convido a ampliar a sua mente na esfera administrativa. Por quê? A gente sabe que muitas decisões na esfera administrativa, e quando eu falo esfera administrativa, amplia mais que o INSS. O INSS é autarquia, ele vai fazer a primeira decisão, mas ele tem as decisões dele passadas pelo filtro da Junta de Recurso e do Conselho de Recurso, que estão ligados no Ministério da Previdência, mas não estão amarrados na decisão do INSS. Eles são formados por representantes do governo, da sociedade, do empregado, que vai analisar a decisão. E em muitos aspectos ele é mais favorável. Eu vou citar
alguns aspectos aqui para que você também comece a ter essa percepção. Então, o prévio requerimento administrativo é extremamente exigido, né? Temos as exceções, mas em via de regra é exigido o prévio requerimento. Então, você vai passar no administrativo. E aí eu falo, olhe o administrativo de uma forma mais diligente, mais cuidadosa, faça o preparo do seu requerimento, seja ele qual for, se for para acerto, se for para concessão, se for para revisão, da forma mais completa, observando os documentos exigidos, conheça a lista de documentos, inclusive que o INSS pede. Por quê? Porque você vai aumentar as chances de concessão do seu cliente. Você não vai ter problema com relação a isso, e garantindo isso, você garante uma concessão mais rápida. E se você pensa com relação ao pagamento, eu fiz uma live aí essa semana explicando como que você pode cobrar também para que seja justo com você quando o benefício sai bem mais rápido. Essa live está no feed, depois você dá uma olhada. Por quê? Se a gente consegue mais rápido, os atrasados são menores, mas existe aí o proveito econômico que você consegue para o seu cliente, que vai garantir aí o pagamento dos seus honorários de uma forma mais justa. Tem que ser justa para você e justa para o seu cliente, tá? PPP bem feito garante concessão, tá? E como você pode saber quando atuar? Busque conhecer os enunciados. Existem os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social que são muito favoráveis para nós. E eu vou estar citando 2 aí para você, tá? Já foram atualizados, que você pode usar inclusive aí no seu requerimento administrativo. Eu vou até preparar uma live aí em breve falando de requerimento administrativo, as petições, como que devem ser na esfera administrativa. Para você, advogada, que quer aprender a prática previdenciária, começando do zero, tem dúvida, faça uma petição igual na justiça, faça uma petição mais simples. Então eu vou fazer esse conteúdo para você que quer já ganhar aí seus honorários de uma forma correta e sem depender de processo judicial que tem se mostrado muito complicado nos últimos dias, tá? Então, procedimentos administrativos, eles dispensam, em regras, formas rígidas, tá? São processos que visam mais uma informalidade. Isso está previsto, inclusive, aí na Constituição. Ele não tem aquela dureza, né? Aquela forma. As provas podem ser apresentadas tanto pelo interessado quanto pela própria administração pública. Não tem aquele trio, né? Juiz, parte autor e parte ré. Não, é bilateral, é a administração e o segurado com a sua representação como advogada para poder garantir. Então ele também tem como ajudar a produção de provas. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Ontem eu tive uma decisão do Conselho de Recurso que ele baixou o processo em diligência e mandou oficiar a empresa que o meu cliente trabalhava, para a empresa arrumar PPP, porque a gente tinha tentado, a empresa ficou inerte, e não só isso, juntar o laudo, o LTCAT atualizado. Olha só que coisa boa, ainda vou poder usar essa prova para outros clientes. Quem fez isso? O próprio Conselho de Recurso. Por quê? Porque eles, pela lei, eles também ajudam na produção de provas, né, no resultado desse processo. Há uma colaboração. A junta, o conselho não são inimigos, eles nos ajudam nesse sentido, tá? Isso ajuda em muitos outros aspectos com relação à produção de prova. E a vantagem também, gente, é mais uma parte que a gente consegue melhorar nossas provas com justificação administrativa, pedindo pesquisa externa, solicitando ofício às empresas. E isso tudo antes de ir no judicial, e sem contar que esse tempo nos favorece para a gente fugir em alguns aspectos do juizado. Por exemplo, aposentadoria especial, você vai levar no juizado, unissono, todo mundo fala, vai dar ruim. Por quê? Porque o juizado aqui na minha cidade estão baseando a sentença na própria IN do INSS, nem para citar o enunciado.
fazendo assim as mais bizarrices, e você não vai ter como pedir perícia, você não vai ter como pedir dilação probatória, é uma série de situações que você é prejudicado. E se você passa pelo administrativo, você pode, com o somatório dos atrasados, nas parcelas vencidas, você fugir, passar do teto do juizado, que é 60 salários mínimos, e ir aí para a vara comum, tá? Então essas são as vantagens. Eu vou falar para vocês 2 enunciados, tá? O enunciado são, como é que fala? É como se fosse a jurisprudência da esfera administrativa, vamos dizer assim. E ali, quando você cita, não só se o INSS indeferir, não tem problema, mas a junta tem que observar. Quando a junta de recurso for fazer o julgamento do seu processo, ela tem que seguir o enunciado, não tem para onde correr, sob pena de você fazer uma reclamação ainda para o conselho, tá? Então, enunciado 12, anota aí, enunciado 12 do Conselho de Recurso da Previdência Social. O fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho. E aí tem o inciso 1, o 2, que aí fala assim, inclusive, e o 3, eficácia do EPI não impede o reconhecimento da atividade exercida antes de 3 de dezembro de 98. Então, às vezes, a INSS está lá negando o reconhecimento do tempo, falando que o EPI é eficaz, só que antes dessa data ele não pode falar nada, tá? Esse enunciado te favorece muito nessa questão do EPI. E o enunciado 14, que ele vai falar também da atividade, do enquadramento, do reconhecimento, quando a função, a atividade é sabidamente especial até 28 de abril de 95, ele fala assim, permite um enquadramento por categoria, ainda que divergente do registro da carteira de trabalho, ficha de livro do empregado, desde comprovadas condições insalubres, periculosas e penosas. Aí você tem às vezes um documento lá, um formulário antigo que fala que está condição insalubre, periculosa, e aí a carteira diverge. O enunciado 14 vai garantir aí o reconhecimento desse tempo para você. Hoje vocês ficaram quietinhos, ninguém falou nada. Espero que vocês estejam anotando. Gente, ficou alguma dúvida? Hoje nós respondemos 3 perguntas de colegas aí com relação à esfera administrativa, se a área é interessante. E aí essa cerejinha do bolo que eu trouxe para vocês aí com relação a quando saber que ir para a justiça ou administrativo. E eu falo, conheça o benefício que você está buscando. Aí outro exemplo assim, auxílio incapacidade temporária. Faça um planejamento de documento bem feito para o seu cliente, só que geralmente esse cliente ele corre aí e vai sozinho. Não adianta fazer recurso na esfera administrativa de benefício por incapacidade. A gente não tem a parte de perícia na junta de recurso, então não tem jeito. Ou faz um novo pedido reformulando as suas provas, ou vai para a justiça. Então, se você conhecer as nuances, o requisito dos benefícios, você vai saber. Mas eu já antecipo para você, a esfera administrativa previdenciária sempre vai ser melhor para você analisar o benefício do seu cliente, principalmente se você iniciou o requerimento, você consegue fazer um PAP bem feito, que é um processo administrativo bem feito, e já garantir a concessão na esfera administrativa. Nunca teve tanta importância esse momento do PAP bem feito, tá? Hoje, inclusive, muitos advogados e advogadas têm falado sobre isso. Garanta já a concessão, faça um processo bem instruído para que você não tenha, inclusive, problema na justiça. Hoje a justiça tem sido um empecilho para poder receber o seu processo. Por qualquer motivo, falta interesse de agir, não julga o caso, não aceita a prova, fala que não foi apresentada as provas, e na justiça a coisa julgada às vezes vai destruir o benefício do seu cliente, sendo que se você gastar um pouquinho mais de tempo, de diligência, de cuidado na esfera administrativa, você já vai garantir a concessão, tá? Um prazer ter vocês aqui. Se gostou, deixe seu joinha aí,
Se você quiser saber mais, manda sua pergunta. A gente, terça-feira, a gente faz um cafezinho, que eu trago um tema, e na quinta a gente abre espaço para vocês aí enviarem as suas perguntas pra gente, para mim, eu vou estar respondendo. Se você quiser saber mais sobre enunciados, eu vou estar falando aí, já deixa aí registrado, vou falar sobre petição ou requerimento na esfera administrativa. Já vou falar aí para minha equipe, já deixar preparado para a semana que vem, para a gente poder falar nisso aí, porque eu vejo muitas advogadas com dúvida com relação a isso, como preparar esse requerimento, o que coloca ali, coloca lei, coloca jurisprudência, e a gente vai estar conversando sobre isso, para que você aprenda realmente a prática previdenciária, que você que é advogada começando do zero, quer aprender essa área e já garantir bons honorários para o seu atendimento, para sua advocacia, trabalhando aí na esfera administrativa e não dependendo de êxito de processo, porque hoje, se você ficar dependendo só do êxito, sua advocacia vai estar fadada ao fracasso, porque a gente sabe que além de demorar, às vezes as decisões não estão favorecendo o nosso cliente.